seguinte, é 20 minutos para cada um, é isso? E aí eu já vou pedir para o Roberto, porque depois tem inscrição, é isso? Tá, então, o Roberto, faz um assim, oi, Roberto, para poder já colocar, dar o nome para ele para as inscrições, tá? Que aí, assim que já estiver finalizando a mesa, a gente já parte para a galera que está aqui para conversar um pouquinho com a gente, beleza? Então, vamos começar. Rê, senta aqui, que você está muito... Essa tela de novo, né? Essa tela, não sei por que colocaram esse computador aí. Regina Paixão. A Miriam? Cadê? Opa, Miriam, pronto. A Regina Paixão, do Fórum de Assistência Social, do FAS, né, que tem feito, junto com outros companheiros, uma longa batalha e uma luta árdua, né? Então, 20 minutos contadinho no relógio. Eu gosto da Rê porque ela faz certinho. É da área, né? 20 minutos, ela manda bala. Boa tarde, pessoal. Olha nós aqui outra vez, né, Juliana? Estivemos semana passada 2 dias, sexta-feira, com as mulheres, cada temática. Essa tela ainda me impede de olhar para cá, mas a gente dá uma olhadinha aí, né? Vim para cá pensando muito o que eu ia falar, porque eu estou assim, nossa, acho que todo mundo já está por dentro do nosso discurso, o que a gente está pegando. Tem algumas atualizações, o Suplicy. Interessante. Saudar toda a plenária, eu estou vendo muita gente dos territórios. Né, Carabina? Está famoso com esse apelido lá no Jardim Ângela, Luciano, todos os outros que estão no extremo. E, às vezes, a assistência social é algo meio complexo da gente entender, né? E aí a gente cai na beira do assistencialismo, da caridade, e isso é coisa que já está rompida, mas a todo tempo a gente tem que voltar nesse tema para não cair no esquecimento. Eu vou deixar a Nazaré aprofundar um pouco mais isso. E eu vim para cá pensando, acho que está todo mundo meio de ressaca de grandes festas juninas, né? Eu ainda dei até hoje meio de ressaca, e vim pensando no que a gente falou muito nesse fim de semana, mesmo na festa junina, que o próprio sistema capitalista ele encobre muitas questões. Por exemplo, que dia 12 é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Então, o tempo todo a gente tem que estar marcando isso. Então, a gente conseguiu marcar também, nesses grandes espaços que a gente está, que a comunidade precisa se mobilizar para a greve geral. Se vai ser puxada pelas centrais, se não vai ser, mas é um dia que a gente tem que marcar. Que esse debate, é bom falar aqui, está aí, né, atrapalhando a mobilização também. A gente tem refletido muito isso lá no Ângela. E o que a gente lembrou aqui na sexta-feira no Seminário das Mulheres. A gente está falando da assistência, tudo que eu estou falando até agora, trabalho infantil, né, essa questão de cortes, da próprio benefício de prestação continuada, vai afetar a nossa população. E, no ramo da questão da defesa das mulheres, o feminicídio aumentou em 76%. No Brasil. E São Paulo não será diferente, não é diferente, né? Nós tivemos muitas denúncias aqui na audiência pública de enfrentamento à violência doméstica aqui na sexta-feira. Então, foi um momento bem de dor, né, Juliana? A gente resumiu assim no final, né? Que é ainda aquela população, aquele grupo de pessoas militantes que consegue chegar aqui e conversar. E tantos outros estão por trás de nós, né? E aí eu quero começar falando que, quando a assistência colocada no artigo lá 2003, 2004 da Constituição Federal, é para reduzir desigualdades sociais, né, gente? E aí hoje a gente vive nesse paradoxo, tudo voltando o tempo todo, ao mesmo tempo. E eu quero agradecer, mais uma vez, a liderança desse partido por nos chamar para conversar, para entender um pouco mais, para não deixar que os direitos sejam aí escassos mais do que já estão. E quero que fique gravado aqui que, na nossa militância, está o Alan aqui, que não me deixa mentir, e tantas pessoas que me vêm correr aí, o pessoal do PSOL disse que já cansou de nos ver de corredor em corredor, que a gente convida todos os vereadores. A Luiz também aprova, né, Zé Luiz? A gente bate de porta em porta, levando o nosso ofício, seja do ato, seja de uma manifestação, seja de um abaixo-assinado, mas sempre são os mesmos, ou é o PT ou é o PSOL. Tivemos algumas aberturas, sim, de outros vereadores que quiseram conhecer, entender, chamaram para um bate-papo.
Mas, assim, o que pega a causa e vamos junto são poucos. Então, nos atos, eu sempre falo, né, conversa com o seu vereador, vamos entender, porque a gente precisa fazer coro a tudo isso. Né? E nessa luta aí pelo fim das desigualdades sociais, a gente está perdendo muito mesmo. Né? Então, nós começamos com a luta em fevereiro, nós estamos num semestre incansável, foi um fevereiro, março, abril, maio, junho não está sendo diferente de tanta luta. Eu estava conversando até com a Camila, aqui da liderança, a pressão fez com que o congelamento caísse um pouco. Dos 220 milhões, agora são 135 milhões. Né? Então, a passos lentos, a gente consegue algumas conquistas, mas não deixa de ser conquista, ainda mais nessa gestão. Então, eram 220 milhões mesmo, está correto, mas aí, com tanta pressão, e a gente falando tanto do sucateamento, eu entendo que a nossa presença na Comissão de Administração e Finanças aqui, que a gente teve a oportunidade de chamar a Comissão de Administração e Finanças, chamou a comissão que está avaliando os processos para essa pressão, e eles não tinham muito o que dizer naquele dia, né? Como o Alfredinho disse, o governo vem e não diz nada, é sempre assim, mas eles sentiram também o peso disso, e a casa também tem pressionado muito. Então, é sempre muito pouco que a gente consegue, mas para a gente é sempre uma grande vitória. Né? E o que a gente tem falado sempre, já são mais de 500 mil vagas perdidas na cidade de São Paulo, gente. São mais. Então, já tem vários serviços que fecharam indiretamente pelo decreto. O decreto ainda não temos notícia. Não temos notícias, a gente tem conversado, ligado. Então, mas o decreto já passou, que a SMADES começou a ir por trás. SMADES é a Secretaria da Assistência. Chegando em alguns serviços, mandando notificações, falando, precisamos reduzir vagas. Só que também teve uma pressão, na primeira audiência do CEDESP, no dia do nosso primeiro ato, a gente conseguiu conversar com o Marcelo, que estava adjunto. Todos já sabem que a assistência está no 5º secretário. Estamos no 5º secretário nessa gestão, e é sempre uma estagnação, sensação de voltar a estaca zero, que muda a equipe, tem que contar tudo de novo, e também é uma forma de governar. Né? Vamos enfraquecer essas lideranças para esse processo, mas a gente não desanima. Quem está conosco sabe que a gente é persistente. Né? E nessa conversa com o Marcelo, a gente falou, está chegando notificação nos territórios, dizendo que os serviços têm que cortar vagas por causa de uma notificação. Como que é isso? E aí, bem nesse período em que os serviços passam por uma instabilidade sindical. Né? A gente precisa manter o trabalhador, já vamos ter uma nova defasagem, porque precisa ter dissídio para a classe trabalhadora. Mas nós já sabemos que não tem recurso para isso. Né? Então, a gente vive assim, nessa insegurança, que é o termo que a gente tem usado muito na assistência social, também um desânimo, fora o desrespeito que nós estamos vivendo. Né? Vindo para cá, eu estava pensando quais são as diferenças. Né? E eu vim pensando muito que nós que estamos aqui na mesa ajudamos a construir as portarias, alguns decretos, nas gestões anteriores. Então, não existia um receio de falar, sociedade civil, vamos conversar? A gente está pensando nisso e nisso. Há 2 anos, esse diálogo tem sido muito difícil, visto que o Alfredinho acabou, quando eu cheguei, você estava falando da nossa reunião com o prefeito agendada, porque o secretário não estaria, né? Foi o dia que ele tinha pedido licença, foi desmarcado, mas, para nós, isso não era motivo, visto que ele está chegando, o adjunto está por aí mesmo, a gente leva a pauta. Então, sempre tem uma saída, um escape, e a gente vai deixando também o trabalhador numa situação muito delicada. Então, essa gestão não tem respeitado o Conselho Municipal de Assistência. Então, esses decretos que a Juliana está citando aí deveriam todos passar pelo Conselho, principalmente dos 20 milhões, que tira mesmo. Tira os 20 milhões do Fundo da Assistência Social e direciona para as subprefeituras. Quem é de Mboi aqui sabe que acabou de ter uma revitalização lá no Nakamura. Né? Então, quando a gente viu pintando lá a faixa de pedestre, era dinheiro da assistência que está lá. Pela lógica, saiu da assistência, foi para a subprefeitura, esse recurso foi tirado aleatoriamente e deixando os serviços à mercê.
Por que a gente está falando tanto desse serviço chamado CEDESP? Que serviço é esse? São 60 serviços em São Paulo, está em quase todas as regiões, mas assim é muito limitado na Sul. O que esse serviço faz? Atende de 15 a 59 anos, com trabalho da assistência permeando ao mundo do trabalho. Então, 32 renovam agora, renovam o contrato agora. E os 32 que renovam agora, imaginem o custo da renovação desses 32, são os exatos 20 milhões remanejados. Por isso que eles estão desesperados, chamando aqui a casa para audiências, para reunião com o prefeito, porque corre-se o risco de mais de 11 milhões de atendidos desses serviços já irem para a rua, não terem mais curso, né? E aí, na audiência pública que nós tivemos com o Poder Público, que vieram na segunda, né, Juliana? Ufa! Então, tinha a Secretaria de Governo, Assistência Social, tinha o pessoal da Finanças, outros que chegaram depois. Mas, na nossa visão, ficou muito claro que já existe um programa pronto e que a gente vai fazendo barulho, acua um pouquinho. Faz mais barulho, acua de novo. Mas, qualquer hora, o veredito vai chegar. Né? Naquele dia, foi falado que existe, sim, conversas com outras secretarias para olhar para o serviço que atende criança e adolescente, para o serviço que atende mulher vítima de violência, para todas as outras tipologias que a gente chama na assistência, e a gente fica pensando assim, o que será da assistência social? O que vai ficar na assistência social? E aí estou vendo a Tamara aqui, que é a única servidora que eu conheço. Tem alguma outra servidora ou servidor aqui? Porque há também um medo no meio dos servidores, que eu já ouvi muito, Tamara, estão falando que a Secretaria da Assistência vai acabar, porque se vai direcionar tudo, mas naquele dia, pelo menos, o Marcelo bateu, ficou nervoso, disse que isso não existe, que nós temos 1.000 trabalhadores diretos, mas a gente está num momento de extrema insegurança. Então, ir conversar, tentar levar a pauta, é olhar para essa população, para essa comunidade que precisa desses serviços. Nós todos atuamos nos extremos, e nós sabemos o que a gente está falando. A criminalização que já aumenta. A gente já está tendo perda de serviço. Quando fala de mudar de secretaria, eu estive aqui no seminário anterior e nós ouvimos a fala da educação, que a educação também está sucateada, também está com tudo muito delimitado, e eles também se assustam quando ouvem dizer que vem algo da assistência para essa pasta. Né? Então, na pergunta que aqui o pessoal me fez indo para cá, eu fiquei pensando, eles perguntam assim, como que a liderança pode estar junto desses movimentos? Né? O que eu penso é, estando abrindo caminhos mesmo para a gente, para que a gente ocupe as comissões, traga os usuários, mobilize, movimente, apontando outros caminhos. Nós precisamos de caminhos jurídicos também, porque as organizações estão sendo sucateadas também. Então, essa coisa de que a entidade ela entregou porque não tinha condições. Se a gente já trabalha com déficit, né? E aí tem esse suposto corte de vagas, né? Que foi suspenso agora temporariamente. E aí a gente vai continuar no déficit. Quando você está olhando a gestão administrativa, você olha, eu vou fechar. Tá? Então, não dá para falar que foi a própria instituição que fechou, se ela é pressionada por trás. O que nós temos falado do poder público também, implantação do marco regulatório. O que é isso? É uma legislação que vem para tornar mais transparente a relação de parceria. Eu sempre gosto de repetir, foi pensada numa gestão e está sendo executada na outra gestão. E, nessa execução, ninguém foi chamado para um treinamento, uma conversa. E, hoje, o que está acontecendo na prática? Todas as organizações já recebem notificações que tem que devolver recurso, notificação, e, às vezes, são recursos altos, que, muitas vezes, também não deu para gastar, porque teve um mau entendimento do gestor de parceria que não autorizou, a verba atrasou, como esse início de ano, 3 meses de atraso, zero fundo provisionado, de onde que se tira. Ninguém tem resposta para essas perguntas. Né? E fica aqui também um registro que a gente precisa tomar pé desse olhar administrativo-jurídico, que as entidades não podem ser penalizadas por algo que não houve um treinamento, uma sensibilização, uma aproximação, visto que, numa audiência do ano passado, um procurador-geral falou para a gente em plenária,
Precisamos de pelo menos 2 anos de adaptação. Eu lembro que eu até brinquei com ele. Você está falando isso mesmo? 2 anos de adaptação? Porque na educação, na assistência, já é o executa-se, o cumpra-se. E se não se adequar às regras, você vai ser convidado a sair. Essa é uma palavra meio de ordem, né? Que o decreto também é assim. Se você não se adequar, você é convidado a se retirar. Claro que eu estou popularizando, né? Está nesses termos. E aí a gente ouve do Mauro Ricardo que a secretaria, os serviços precisam se acostumar ou aprender a fazer mais com menos. Nós já fazemos isso há muito tempo. Então, todo mundo que está aqui, que é de comunidade, que lembra que todos os serviços nasceram antes de qualquer legislação, né? Então, a Constituição Federal garantiu, depois veio a Lei Orgânica da Assistência Social, nas conferências nasceu o Sistema Único, em 2011 ele é implantado, mas os serviços já estavam sendo executados há muito tempo. Eu sempre falo, quando eu comecei na militância, eu sou do setor administrativo, e eu me encantava com esse povo aguerrido, que ia para a luta, que fazia bingo entre entidades, e eu ficava assim, como assim, bingo entre entidades? Numa região muito simples, ia sobrar o quê? Então, essa energia que faz com que a gente resista, com que a gente esteja aqui juntos. É o momento da gente estar mesmo pautando tudo no coletivo, tudo no conjunto, e contando muito aqui com a liderança para esse momento. Precisamos nos apoiar, participar do Conselho Municipal, que nessa gestão está sendo muito desrespeitado, como eu disse, tudo precisa passar por lá. A gente não teria problema se a gente estivesse sendo chamado para estar junto, para discutir trabalho, para discutir mulher vítima de violência, quais são os melhores caminhos. O que nós não aceitamos é essa imposição, é essa comunicação via decreto. Né? Precisa estar atento ao decreto para saber o que vai mudar. Isso não é diálogo. É um diálogo virtual, quase, né? Para quem tem acesso a tudo isso, né, gente? Porque tem extremos de periferia que o sinal está ruim, Nazaré que o diga, né, Nazaré, lá em Parelheiro, o sinal não chega, nada abre até a gente acessar, não é tão simples assim, né? E quero terminar dizendo que nós precisamos aí unificar mesmo as lutas, né? Não podemos estar trabalhando como inimigo, seja o servidor, seja a sociedade civil. A gente precisa estar junto em todas as lutas dessa semana. Então, tem muitos usuários se mobilizando, sim, que não chegam na Câmara. Na audiência do CEDESP, nós fizemos uma pesquisa. Das 800 pessoas aqui, 50, talvez, levantaram a mão, que conhecem os caminhos da Câmara Municipal, que vêm aqui bater na porta de vereador, que vêm aqui nas comissões. Então, a gente também tem a oportunidade de popularizar um pouco mais esses espaços, né? E que, talvez, a liderança, junto com outros partidos afins, também possam ir até as periferias para a gente estar levando um pouco que outros caminhos de luta e resistência a gente tem, além do ato, além do movimento, a gente não vai parar. A gente vai trabalhando conforme as plenárias, principalmente no FAS, as plenárias vão nos provocando. Então, tem a provocação dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, que não estão chegando nos serviços. A gente já denunciou isso na Comissão da Criança. E por que não estão chegando? A gente precisa ter um olhar crítico a isso. Será que está tendo negociações com a própria polícia, quando ele é pego em delito? Será que a própria fundação está dispensando? Por que ele não está chegando? Então, para quem está aqui que conhece esse serviço, a gente também não pode aceitar o não temos adolescente. Basta olhar que a própria Polícia Militar agora tem um aval para atirar e até matar. Isso foi declarado pelo próprio governador. Então, a situação está muito crítica. A situação está muito crítica. A gente precisa, de fato, estar se pautando, trazendo dados para a gente estar brigando aí, conversando com o governo. Estamos esperando, sim, ansiosamente, a reunião que seria... Até hoje era a data, né? Até o dia 10, para a gente reagendar. Acho que fica também um pedido para a gente poder direcionar e acelerar essa agenda. E meu tempo está acabando, né? Eu fico aqui à disposição para a gente também continuar debatendo após as falas aí dos nossos companheiros, né? E fecho dizendo que não podemos aceitar nenhum direito a menos. Obrigada. Obrigada, Regina.